Hã? Tá ou não tá? Isso, me dá mais um grau nesses instrumentos aí. Eu não gosto de pregar sem um fundo assim que preencha. Tá melhorando. Ainda mais pregar sobre Eliseu, o profeta que tinha um tangedor. Hoje eu quero trazer essa palavra, e o Espírito de Deus falou muito forte ao meu coração a respeito desse texto. É interessante nós olharmos aqui que nesse momento Eliseu já havia há um tempo assumido o ministério no lugar de Elias, que tinha sido levado aos céus. E Eliseu já havia feito alguns milagres. Já tinha curado Naamã. Se nós olharmos aqui, ele já tinha multiplicado o pão. Enfim, Eliseu já começara há um tempo o seu ministério. E muitas pessoas, daqueles que apontavam para Eliseu. Se você lembra, você vai recordar comigo aqui, se você leu a Bíblia, você vai recordar comigo que chegou um dia em que Elias está andando junto, e Eliseu junto dele. Elias começa a ir de um lugar para o outro, e os filhos dos profetas estavam ali abordando Eliseu e falando assim: ó, você sabe que o teu Senhor será tomado de você. E a Bíblia diz que Eliseu falou assim: não, eu sei. Eliseu estava o tempo todo próximo de Elias, e isso trouxe não só apenas ensinamento, mas fundamento. Diga assim comigo: quando eu ando com um homem e uma mulher de Deus, isso não me traz apenas ensinamento, mas fundamento. Porque tem muita coisa que a gente aprende, mas não é fundamento. Jesus mesmo disse, olha, que nós precisaríamos ser uma casa estabelecida na rocha, e não uma casa estabelecida na areia. Ou seja, a casa havia sido estabelecida, então havia conhecimento, havia entendimento para construir aquela casa. Porém, aquela que foi construída na areia, ela não tinha fundamento. Mas a que é construída na rocha, ela tem ensinamento, entendimento, mas ela tem fundamento. Você está entendendo o que Deus quer falar contigo nessa noite? Já passou do tempo de nós termos apenas entendimento. Está na hora de começarmos a ter fundamento. Quem está comigo aqui? Então Eliseu, ele, diferente talvez de muitos de nós, que talvez já ouvimos a palavra há tantos anos, mas ainda não está fundamentado. Eliseu era um profeta que ele começou a ser fundamentado. E como eu sei, pastor, que alguém é fundamentado? Eu sei quando alguém é fundamentado, quando eu abrigo. Uma casa estabelecida na areia, chega um momento que ela cai. Mas uma casa que é estabelecida na rocha, ela não deixa de continuar abrigando as pessoas. Está entendendo? Você vai saber se você é alguém estabelecido na rocha ou na areia, a partir do momento em que você abriga ou deixa de abrigar pessoas dentro de você, na presença de Deus. Então Eliseu, ele se achega, e nesse momento, essa palavra nos revela que Eliseu estava com os filhos dos profetas. Quem eram os filhos dos profetas? Eram os seus discípulos, eram os seus alunos. Eliseu era como um professor para ele, e não tem nada melhor do que o exemplo. Aqueles homens, eles não seguiam Eliseu apenas porque Eliseu conhecia, mas eles seguiam Eliseu porque eles viam o exemplo de Eliseu. Elias mandava ele ficar, mas ele ia com Elias. Eu abro um parênteses aqui para dizer uma coisa: todo bom líder, ele às vezes faz teste com seus discípulos. Quando o líder precisa de alguma coisa e o discípulo fala que não, que o líder chama o discípulo, ou diz para o discípulo que não é necessário. Não é necessário que você vá, não é necessário que você esteja, mas na verdade ele está vendo aonde está o seu coração. Porque um discípulo e uma discípula, um servo e uma serva, um filho e uma filha, sempre vai querer estar
aonde o líder está, aonde o pai está, aonde há comunhão. E muitas vezes eu sou testado, você é testado. E a pergunta é: quantas vezes você foi reprovado? Às vezes eu faço umas convocações lá na minha célula e eu fico só esperando para ver quem aparece e quem não aparece. Às vezes tem pessoas que moram na mesma casa, um aparece e o outro não. Às vezes tem pessoas que moram do lado da onde a gente chama e não aparece. Às vezes quem mora longe aparece. E a gente vai ali somando, porque a nossa vida, ela é feita de uma soma das nossas escolhas. Eliseu está ali, e os seus servos, os filhos dos profetas, os alunos, eles iniciam uma conversa adêmison com Eliseu. Eles iniciam uma conversa com Eliseu, e para você entender o todo, para a gente partir para os pontos, eles começam uma conversa com Eliseu e dizem: olha só, mestre, o Senhor, o lugar que nós estamos está pequeno. O lugar que nós estamos é muito apertado para aquilo que nós precisamos. É muito apertado para aquilo que nós vamos fazer. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Todo homem e mulher de Deus sempre deve olhar e achar que ainda está pequeno aquilo que você tem, que você faz, porque Deus quer que você prolongue e cresça ainda muito mais. Isso é fato. Mas tem gente que às vezes não se incomoda com isso, entra numa zona de comodidade, de conforto, e Deus está o tempo todo desafiando a minha vida e a tua vida, para que nós venhamos a aumentar o nosso nível de entrega. E eu volto lá no início: como está o seu nível de entrega? Qual o tamanho da entrega que você está dando para Deus? Eles iniciam uma conversa com Eliseu: olha, Senhor, está pequeno, está estreito, nós precisamos fazer alguma coisa, o Senhor deixa a gente fazer. É o sonho de todo mundo, de todo líder, é o sonho de todo pai, é o sonho de todo pastor, é o sonho de Deus fazer com que os seus filhos se levantem e comecem a trazer esse tipo de coisa. Lembra o que diz a Bíblia? Lá o apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo que a criação, está com uma expectativa, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Há uma expectativa da criação, do Criador, aguardando que haja uma manifestação dos filhos e não do Pai. Uma manifestação dos filhos. E ali, Eliseu prontamente diz: vocês querem? Então vão, podem ir. E a Bíblia diz que eles foram para a beira do Jordão, começaram a cortar lenha, começaram a iniciar o trabalho para que pudesse aumentar aquele lugar. E de repente, como nós lemos aqui, o machado cai. Há um temor, há um espanto, porque aquilo caiu. Uma, ele não poderia continuar o trabalho, e a outra porque não era dele, ele teria que dar conta daquilo. É muita responsabilidade quando nós precisamos dar conta daquilo que é dos outros. Você já parou para perceber e para ver que existe uma responsabilidade sobre a mim e sobre a tua vida? Darmos contas daqueles que precisamos trazer para o reino de Deus. Essa pessoa, ele se dá conta da responsabilidade, e aquela responsabilidade faz com que ele fique apavorado. Para resumir a história, ele chega até Eliseu: meu Senhor, o que eu faço agora? De repente Eliseu vai lá e faz com que aquele machado flutue, e aquele momento é apaziguado. Entendendo essa história, eu quero ministrar sobre você do seguinte tema: uma família em Deus. Diga comigo: uma família em Deus. Você pode dizer isso? Uma família em Deus. Porque olha como começa o texto dizendo: Eliseu e os filhos dos profetas. Ou seja, havia ali uma grande família. Havia ali uma grande família. E essa palavra filhos, ela ainda traz uma conotação para essa família. Mas não era uma família que estava vivendo no mundo. Não era uma família que estava vivendo de qualquer maneira. Mas era uma família em Deus. Diga, uma família em Deus. E quando a nossa família é em Deus, as coisas dão certo.
Ontem, pastora Sônia, eu e o apóstolo Maurício e o Mateus ouvimos algo que enche o nosso coração de orgulho, num bom sentido da palavra. Nós fomos com o Robson lá na Bicuda, tinha uma festa lá, e é lógico, ele está em campanha e nós estamos ali, na pré-campanha, falando melhor, nós estamos ali imbuído de estar junto. E ao chegar lá, a gente começa a conversar, e lá tinha um vereador que saiu da vereança, foi para a secretaria, vem candidato, deputado, e a gente começa a conversar, e de repente o Robson sai para um lado, ele continua, e vem uma senhora. Fui lá na terra da Ana Lúcia, Bicuda Pequena. É sua terra, Bicuda Pequena? Grande. Por que a Bicuda grande é antes da pequena? Eu estava lá. E aí veio uma senhora se apresentando, começando a conversar. Eu sou da família tal. Falei, legal. E esse camarada estava perto. E ele falou assim para ela: esse aqui é o pastor Márcio, esse aqui é o apóstolo Maurício. Aí ela olhou assim. Aí ele falou assim: você está olhando assim por quê? Porque eu falei, e eu e o apóstolo nunca tivemos nada com esse camarada, com esse vereador, com esse secretário, nunca tivemos nada. Na verdade, a gente sempre militou do outro lado. Ele é de um lado, a gente de outro. Ele falou assim: só porque eu falei que eles são pastores, você olhou meio assim, a mulher não tinha falado nada. Aí ele: mas esses aqui são pastores de verdade. A senhora deu uma olhada assim, mas esses aqui são de verdade, têm credibilidade, e o que eles falam, pode confiar. E a mulher ficou até olhando para ele, porque na verdade a mulher não ia falar nada contra. Ela também frequenta uma igreja lá, uma igreja batista, e ia falar o nome do pastor dela. Mas quando esse rapaz fala isso, ele sabe que nossos lados são totalmente contrários. Nunca ajudamos ele em questões políticas, mas quando ele fala isso, ele está falando isso para nós. Não é para mim, não é para o apóstolo, mas está falando para a nossa família. Falando, esses aqui são de verdade. Eu gostaria, e senti no coração de falar isso para você, que assim como Eliseu tinha credibilidade, nós, MGS, podemos andar de cabeça erguida, olhando para frente, porque ninguém, seja no ministério, seja no Senhor, seja na política, se falar em pastor na política, você vai ouvir 579 coisas ruins, mas para a honra e glória do Senhor, isso não pode falar de nós. De mim, não é de mim não, é de nós. Então eu queria que aplaudisse o Senhor pela vida de vocês. E que o bom Deus nos ajude a continuar assim até o dia que Ele nos levar. Amém? Uma vez eu escutei o pastor Cirilo, Antônio Cirilo, falando numa ministração, falou assim: todas as vezes que eu vejo que um ministro caiu, eu não vou para as redes sociais, eu não vou fofocar dele, eu vou para o joelho pedir a Deus que esse cara se levante, ou essa mulher se levante, e que eu não vá por esse caminho também. Essa deve ser a nossa oração. Amém ou não amém? Então ali era uma família em Deus, uma família junto com aquele profeta, e o profeta estava ali representando ao Senhor, representando a Deus. E essa família,
era uma família que desejava, Adêmison, aumentar o nível de relacionamento entre eles e Deus. Porque Eliseu representava Deus. E eles começam dizendo, coloca o versículo 1 para mim, por gentileza. Eles começam dizendo que havia pouco espaço. Diga comigo, pouco espaço. Olha o que está dizendo, ó. Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais. Ou seja, havia pouco espaço para eles se relacionarem com Deus. Hoje eu quero pregar para uma família que não vai ser só você ou a mulher ou só o esposo, mas vai ser uma família inteira que vão estar na presença de Deus. Você recebe essa palavra profética? Você, esposo, esposa, filho, filhos, primos e etc. Vocês estarão na presença de Deus. Só que vocês precisam entender hoje qual o tamanho que você dá para esse relacionamento com Deus dentro da sua família. Eu vi uma família que chega e fala: olha, o tamanho que eu dou para o Senhor é pequeno. O tamanho do espaço que eu dou para o Senhor falar comigo, o tamanho do espaço que eu dou para poder falar contigo, o tamanho do espaço que eu dou para nós conversarmos a respeito do Senhor é pequeno. Eu preciso aumentar esse espaço. Você está entendendo o que eu vou pregar para você nessa noite, família de Deus? Hein, MGS? Deus está dizendo, e Deus pegou esses servos aqui, esses filhos do profeta, para poder dizer: olha, é muito pequeno o tamanho que eu estou dando para o Senhor. Eu preciso aumentar o espaço, eu preciso aumentar o tamanho da minha vida, o tamanho do meu espaço, o tamanho da minha casa, para que o Senhor possa falar comigo. Agora, uma curiosidade, Vitória, uma curiosidade que eu vejo aqui é a seguinte, ô Cecília, que Geazi já não estava mais perto de Eliseu. Quem foi Geazi? Geazi era o moço que ficava perto, era o moço que servia mais de perto, mas aquele moço que desejou, cobiçou aquilo que de Naamã, desejou a prata de Naamã, que Eliseu havia rejeitado. Geazi pega aquilo, e Geazi se torna leproso, e o leproso ele precisava ficar longe das pessoas. Então é muito simples ver que Geazi já não estava mais. Geazi representa a lepra, Geazi representa a ganância, Geazi representa querer pegar aquilo que Deus rejeitou. Porque quando Eliseu rejeita, é Deus rejeitando. Quando Eliseu não quer, é Deus dizendo que não quer. E Geazi pega para ele aquilo que Deus rejeitou. Geazi pega para ele aquilo que Deus não quis. E enquanto isso acontece, não há desejo de crescimento. Enquanto isso acontece, não há desejo de um relacionamento mais amplo com Deus. Você está entendendo isso? Você precisa eliminar da tua vida hoje aquilo que Deus rejeitou. Você precisa eliminar da tua vida hoje aquilo que Deus não quis. A lepra representa o pecado, mas a lepra só chegou pelo desejo do coração. A lepra só chegou pelo desejo do coração. E a Bíblia é tão poderosa que ela dá respaldo, ela dá contexto, ela se explica. É uma base da hermenêutica, do entendimento, da interpretação bíblica. Ela sempre vai te oferecer contexto, porque tem um contexto que não está próximo, mas um contexto distante, que diz o seguinte, que olha, aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então, você e eu precisamos avaliar os nossos desejos. Por quê? Porque você não vai desejar aquilo que Deus não quer. Você não vai desejar aquilo que Deus rejeitou na tua vida, em nome de Jesus. Quem está me entendendo aqui ainda? Quem está aqui comigo aqui ainda no culto? Eu não quero saber se você está na igreja, eu quero saber se você está no culto. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e fala assim: nós estamos no culto. Isso, culto é lugar de adoração, de alegria, de aprendizado. Culto é lugar do Espírito ter liberdade sobre a nossa vida, amém?
culto é lugar de família no altar de Deus. Oh glória! Oh glória! Então, você não pode querer desejar aquilo que Deus não quer, porque quando isso sai da tua vida, começa a nascer no seu coração o desejo de dar mais espaço para Deus, de criar mais espaço para Deus. Uau! Qual tem sido o tamanho do espaço que você está dando para Ele? Está pequeno? Está pequeno? Você precisa aumentar. E esse espaço vai ser tão grande que não vai só ocupar a sua cadeira, mas vai ocupar essa fileira toda. Para começar, vai começar a necessidade de buscar mais espaço para Deus, mais tempo para Deus, tempo para orar, tempo para ministrar, tempo para ler a palavra, tempo para se colocar aqui nas quartas, nos domingos, nas células, tempo para poder evangelizar. Ei! Vai aumentar o tempo de relacionamento com Deus e em Deus. Esses dias lá no local onde eu tenho trabalhado, essas semanas, há algumas semanas atrás, eu falei assim, vou fazer uma célula aqui, hein? Tem umas pessoas na presença de Deus, tem umas desviadas. Aí essa semana, quinta-feira, a menina chegou para mim e falou assim, ô Márcio, amanhã você podia fazer uma oração aqui, não? Falei, ela é. Nós estamos precisando de oração. Falei, não vou fazer só oração não, vou fazer oração e vou trazer uma palavra. Ela já falou assim, a menina aqui da frente, ela descobriu que você é pastor, ela pediu se você podia orar por ela. Eu falei, é lógico que eu posso orar por ela. Eu profetizo na tua vida que o tamanho do relacionamento seu em Deus vai começar a aumentar, e as pessoas que estão perto de você, elas vão começar a enxergar o tamanho de Deus na tua vida, e elas vão começar a desejar mais de Deus, 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 mais de Deus. Você recebe isso? Esses homens aqui mostraram e demonstraram isso. E algumas lições nós aprendemos aqui, e eu quero trazer essas lições para você. A primeira coisa que eu vejo aqui é que os servos perceberam que o espaço era pequeno que eles davam para Deus. Pastor, o senhor já está pregando isso aqui, o senhor já está falando isso aqui, já tem quase 10 minutos. Mas você não prestou atenção no detalhe. Você só prestou atenção no tamanho. Sim ou não? Não, vou falar, você vai concordar comigo. Você só prestou atenção no tamanho. Mas o detalhe que faz a diferença aqui é que não foi Eliseu que teve que dizer para eles que o tamanho era pequeno. Eles viram que o tamanho que eles estavam dando era pequeno. Olha para cá, por gentileza. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Ei, já passou do tempo do teu líder de célula, do teu pastor, da tua pastora, do teu apóstolo, ficar dizendo para você, nós precisamos crescer, nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, nós precisamos fazer, nós precisamos levar a gente para o encontro está vindo aí, vai ter um encontro de graça, e como você não vai levar ninguém, que história é essa? Já passou do tempo do teu líder, do teu pastor, do teu apóstolo, sua pastora, ficar dizendo para você, olha essa cadeira que está vazia do teu lado, você não traz nenhum convidado, pelo amor de Deus, já passou do tempo disso, sabe por quê? Porque a Bíblia relata em 2º livro dos Reis, capítulo de número 6, que não foi Eliseu quem precisou dizer mais nada, mas os discípulos olharam e disseram, identificaram e falaram: olha meu líder, olha meu pastor, olha meu apóstolo, olha minha pastora, o lugar que eu tenho dado para Deus e para a gente conversar é muito pequeno, nós queremos aumentar, o Senhor deixa eu fazer isso.
Já está na hora, pastora Sônia, já está na hora, pastora Gabriele, já está na hora, pastor Mateus, pastora Gleice, pastora Gabriele, pastor Gilberto, já está na hora de nós não precisarmos mais ficar desesperado tentando enfiar Jesus na cabeça e na vida dessas pessoas. Está na hora de você que está me ouvindo aqui, está na hora de você que vai ver isso através do aplicativo da MGS, está na hora de você levantar o teu coração e aumentar o nível do espaço para Deus na tua vida. E não vem com essa de amor, não vem com essa não. Você precisa falar o seguinte: a entrega está pequena, está mínima, eu preciso arrumar mais espaço para Deus na minha agenda. Isso, só para ninguém achar que é contigo. Oh, recalabaxê, calabaçou. Porque chega uma hora que a gente fica assim: cara, acho que eu sou incompetente. Chega uma hora que a gente fica assim: o que mais? What else? O que mais? O que eu tenho que fazer? Dar 599 cambalhota? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que plantar bananeira? Não, eu não tenho que fazer. Porque é impossível, pastora Sônia, pastores e pastoras, inventar, porque nós já fizemos, nós viemos fazendo. O que acontece é que os discípulos encurtaram o espaço. Mas eu tenho certeza que essa palavra hoje vai no cerne do teu coração e vai tocar você como família de Deus e família em Deus, para você de uma vez por todas fazer um diagnóstico da tua vida e ver o tamanho que você está dando para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. E você entender que hoje, amanhã, depois da manhã, é você que vai chegar para essa pessoa que está cobrindo a tua vida e dizendo: olha, o tamanho está pequeno, o Senhor deixa eu aumentar. O Senhor permite que eu aumente, o Senhor deixa eu alargar as tendas, o Senhor permite que o espaço ele seja ampliado dentro de mim. Eu estou desesperado para fazer mais. Uau! E a Bíblia é tão bonita, tão poderosa, que Jesus dá respaldo para isso. Vamos achar junto aqui. Eu não escrevi isso não, mas vamos achar junto. Romanos capítulo 13, vamos lá. Coloca no telão aí, vamos achar onde está esse negócio aqui. Romanos 13. Põe aí para mim. Põe aí por gentileza. Próximo versículo. Próximo versículo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pastor, traduz agora o português, descodifica o que o senhor está dizendo. Se você fizer o certo, ninguém mais vai pegar no teu pé. Quem entendeu? Pensa agora comigo aqui. Pastor Gilberto, Cecília, Eduarda, pensa comigo aqui. Eliseu acabou de ter uma frustração com Geazi. Isso eu vou profetizar na nossa vida já, vocês vão ver que eu vou profetizar. Uau! Eliseu acabara de ter uma frustração com Geazi. Geazi acabara de ficar leproso, indo contra os ensinamentos. Mas diga assim: mas ele não parou por isso. Eu profetizo que não importa o tamanho da frustração,
sua paixão por Deus é maior do que a sua frustração. Não interessa, fala assim, não interessa. Português claro, querido, querida, varou e varoa. Português claro, diga assim, não interessa. Irmão, irmã, o tamanho da frustração não pode ser maior que o tamanho do amor de Deus por você e o seu por ele. Eliseu tinha acabado de sofrer uma frustração, aí Deus vai lá e fala assim, Eliseu, deixa eu te mostrar uma coisinha. Aí vem os filhos dos profetas, os discípulos dele e diz, o tamanho está pequeno, deixa a gente aumentar. Eu profetizo, sabe o quê? Escuta primeiro, depois eu vou repetir. Escuta primeiro. Eu profetizo que para cada pessoa que trouxe uma frustração sobre a nossa vida em Cristo, Deus vai acrescentar muitos que vão dizer, está pequeno, podemos trabalhar para fazer mais? Agora se você recebe, levanta a tua mão que eu vou profetizar isso. Eu profetizo nesse altar, debaixo do nome de Jesus, que para cada pessoa que frustrou a sua vida em Cristo, você apostou, você investiu, você fez tudo, e essa pessoa frustrou você, para cada uma dessa, Deus estará dando muitos, para cada uma Deus estará dando muitos, que vão dizer, está pequeno, posso fazer mais? Está pequeno, posso aumentar? Está pequeno, posso ir contigo? Eu profetizo isso sobre a tua vida, e que essa palavra profética comece a se cumprir hoje, a partir de agora, na tua vida. E se você crê, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Eu estou sentindo a presença na palavra que eu estou ministrando na nossa vida nessa noite. E se você está sentindo e você crê, no seu lugar jubila ao Senhor, aplauda Ele, diga amém. Faça alguma coisa em adoração àquele que é o teu Deus. Para um Geazi, Deus levantou vários que disse, deixa a gente trabalhar, deixa a gente aumentar. Para um Geazi, Deus levantou alguns inconformados que precisavam dar mais espaço para Deus. Amém ou não amém? Segunda coisa que eu quero mostrar aqui para vocês está no versículo 2. Põe para mim, por favor, 2 Reis, versículo 2. Diz assim, vamos pois até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele, ide. Ou, nem botaram ainda, já está ali tudo, nem botaram. Versículo 2, de 2 Reis 6. Eu acho que quem está mexendo no multimídia está pensando no lanche que tem na cantina ali. Eu acho, não sei não, hein? Meu Deus aí, fala, meu Deus aí, Giovanni. Giovanni está emagrecendo, né, Giovanni? Só na palavra profética. Olha o que o versículo... Gente, vocês estão rindo? Hoje foi um problema sério para achar... Toda camisa, todo blusão assim, pastor, que eu vi assim, eu falei, esse é bonito, não dá. Esse é bonito, não dá. Aí eu falei assim, pode ficar tranquilo, filha, esse aí vai ser a minha meta. Essa vai ser a minha meta, botar aquela roupa ali. Vocês vão ver. Amém, meu pastor? Intercede por mim aí, pastor. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. O que isso quer dizer? Aqueles homens, aqueles servos, eles não apenas, Crístila, eles não apenas desejaram aumentar, mas eles sabiam aonde eles deveriam ir, que ia fazer aumentar o relacionamento deles.
Eu vou repetir. Eles não apenas desejavam aumentar, mas eles sabiam o endereço, o nome da rua, o CEP. Eles sabiam de verdade aonde eles poderiam estar para poder conseguir aumentar esse nível de relacionamento. Eles falaram: olha, vamos até o Jordão. E o que representa? Você está comigo ainda? Diga amém. Você não pode ficar perdido nessa palavra. O que representa o Jordão? Jordão era o lugar onde tinha água. Diga comigo, água. Era o lugar onde tinha árvores. Diga comigo, árvores. Era o lugar onde Eliseu recebeu a capa de Elias. Diga comigo, capa de Elias. Ou seja, queridos, Jordão era o lugar onde havia vida, unção e chamado de Deus. Olha o que esses homens estavam desejando. Eles queriam aumentar o relacionamento, e eles sabiam que não iam conseguir aumentar o relacionamento com Deus em uma festinha qualquer. Eles sabiam que não poderiam aumentar o relacionamento com Deus ficando em casa assistindo Domingão de não sei de quem. Eles não poderiam aumentar o seu relacionamento com Deus ficando em casa vendo o Fluminense ganhar todo mundo e chegando na vice-liderança do campeonato. Eles sabiam que não poderiam ficar vendo aumentar o seu relacionamento com Deus em qualquer lugar. Só quem deu uma risada, só gente feliz. Mas eles sabiam que eles precisavam ir até Jordão. Por quê? No Jordão tinha água, tinha árvore. No Jordão tinha o lugar onde Eliseu recebeu a capa. No Jordão era o lugar de vida. Diga comigo, vida. Escute uma coisa. O espaço de Deus será aumentado em você quando você estiver no lugar em que nesse lugar seja gerado vida. O lugar onde as pessoas o tempo todo querem vida. Vida. Lembra do louvor? Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Jordão era o lugar onde tinha vida, e aonde tem vida, Deus está. Aonde você escutar falando de vida, Deus está. No Jordão tinha unção, e eles entenderam o seguinte: nós precisamos ir aumentar o nosso relacionamento com Deus. Tem um lugar certo, nesse lugar tem vida, e nesse lugar tem presença de Deus, nesse lugar tem unção de Deus, nesse lugar tem uma capacidade de atrair a presença de Deus para aquele lugar. Aleluia. Eles sabiam que eles precisavam ir até o Jordão, porque no Jordão havia uma coisa chamado. Havia uma coisa denominado, para poder ficar melhor, chamado. Aonde Eliseu recebeu aquela capa poderosa, e junto com a capa, Daiane, não veio apenas uma unção, mas veio a unção dobrada. Daiane, levanta a tua mão. Quero dizer uma coisa para você: os inimigos da unção, eu estou paralisando eles na tua vida hoje. Sabe por quê? Porque quando você se levantou novamente, o diabo está tentando roubar tuas forças, está tentando minar tuas forças. Não escute, mas permaneça, e você vai receber uma capa dobrada sobre a tua vida. Pastor, como assim? A unção não é dobrada? A Bíblia diz que Eliseu pegou aquela capa dobrada e ele feriu o Jordão, ele tocou no Jordão. O Espírito Santo está mandando eu te dizer: você já recebeu essa capa, agora você precisa tocar na água, você precisa sair da zona de comodidade, e você precisa avançar. Pastor, que é isso? Eu estou aqui. Você sabe o que eu estou dizendo. O Espírito Santo está dizendo: você precisa avançar. Recebe isso, filho, em nome de Jesus. Eles sabiam que eles tinham um lugar
em específico que eles deveriam estar, que eles iriam encontrar tudo isso: chamado, unção, vida, água, árvore. Eles sabiam que nesse lugar tinha tudo o que eles precisavam para poder aumentar o seu relacionamento com Deus. E esse lugar, você está nele, esse lugar é a igreja do Senhor, esse lugar é a MGS na tua vida. Lugar onde tem unção, lugar onde tem água, palavra, lugar onde tem chamado de Deus para a tua vida, lugar onde tem vida, lugar onde tem vida, aonde você escuta toda semana alguém falar com você sobre vida, 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 vida. Vida. Esse lugar nunca será um lugar de atraso na tua história. Esse lugar sempre será um lugar onde nós vamos impulsionar você a avançar e a ter uma melhor vida. Você recebe isso? Olha o que diz esse versículo: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós, diga comigo, cada um de nós. Ou seja, Deus quer que você cresça em família. Parabenizar a Josi ali, está sempre do lado da irmã, trazendo ela para a presença de Deus. Sabe que vocês são bênçãos, junto com o Jorge, essa família, o Guilherme, são bênçãos na nossa vida. Porque nós precisamos crescer em Deus em família. Quem está comigo aqui? Amém ou não amém? Crescer em família. Olha o que não levantou, o Léo, Ana Lúcia, não levantou, o Júlia, não levantou só um discípulo para poder fazer isso, mas todos eles falaram isso. E olha o que ele disse aqui, o Vinícius Gimenez e Leia, ele disse assim, ó: cada um de nós, ele chamou toda a equipe, ele chamou todo mundo, ele falou assim: cada um de nós precisa pegar uma viga. O que ele falou, igreja? Cada um de nós precisa pegar uma viga, ou seja, não é um, nem são dois realizando, mas é toda a família, cada um da família pegando a sua viguinha, porque se o pai, se a mãe, se o filho, se a filha, se o marido, se o esposo, se o primo, se cada um pegar a sua viga, toda essa família vai estar aumentando o seu tamanho no relacionamento com Deus. Você entende isso, igreja? Toda construção e crescimento em Deus sempre envolverá mais de uma pessoa. Precisa envolver várias pessoas. Deus trabalha coletivamente para crescer a tua vida. Quando você vai para a escola, você não tem um professor, você tem vários professores. Sim ou não? Existe uma turma de um só? Se for um só, não é turma. Não existe uma turma de um só. São várias pessoas, aonde cada um precisa colocar a mão na massa. Quando esses servos, esses discípulos estão falando com Eliseu, eles estão falando assim: nós precisamos aumentar o relacionamento da nossa família em Deus. Olha, nós precisamos ter um lugar onde nós temos que ir, porque nesse lugar nós vamos encontrar tudo que a gente precisa para aumentar. Mas quando chegar lá, eu não posso fazer sozinho ou sozinha. Aqui eu quebro aquele mito: ah, eu faço por toda a minha família. Não, toda a sua família precisa fazer junto. Cada um levantando a sua viga coletivamente para aumentar o tempo dessa construção. Terceira coisa que eu preciso mostrar para você, coloca para mim o versículo 3 ao 6, por favor. E se puder, me dá mais uma água.
versículo 3 ao 6. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles, foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. O que a gente aprende aqui, igreja? A gente aprende que quando nasce o desejo de aumentar o seu tempo com Deus, o seu relacionamento com Deus, você vai até o lugar certo e você começa junto com as outras pessoas, cada um começa a fazer a sua parte. Mas dentro desse contexto, duas coisas, uma pode acontecer, aliás, pode não, vai acontecer. E a outra, você precisa buscar. Olha o que eu estou dizendo. Uma vai acontecer e a outra você precisa buscar. Agora junto comigo, igreja. Uma vai acontecer, uma, e a outra você precisa buscar. Gravem isso aí. Nem está escrito aqui, grave isso. Uma vai acontecer e a outra você precisa buscar. Pastor, o que vai acontecer? Vai acontecer algo para fazer você parar. Por isso eu estou dizendo que não é que pode, vai acontecer. Vai acontecer algo para você parar de tentar crescer, de aumentar o seu espaço para Deus. Para aqueles homens aumentar o espaço físico ali, eles precisavam de quê? Eles precisavam de um machado para poder cortar a árvore, para poder ter lenha, para poder aumentar a construção. Então, eles precisavam de ferramenta. E a ferramenta que ele estava usando para poder cortar aquela árvore, que era a matéria-prima importantíssima e principal para aumentar o relacionamento, naquele momento, ele perde aquela ferramenta. Escute isso aqui. Deus não vai tirar a presença. Deus não vai tirar a matéria-prima. Mas o inimigo vai agir para que o instrumento pare de cortar e se perca no fundo. Eu vou repetir. Deus não vai tirar a presença. Deus não vai tirar a unção. Deus não vai tirar a matéria-prima. Mas o inimigo vai trabalhar para que o instrumento se perca. Pare de cortar lenha. Pare de trabalhar. Pare de ter funcionalidade. O inimigo, ele quer deixar as pessoas inutilizadas. O inimigo, ele quer deixar a minha vida e a tua vida parada, estagnada. Se você pega uma ferramenta de corte, se você não usa, daqui a um tempo, ela vai estar enferrujada e até cega. Não é, pastor? O inimigo, ele quer pegar os instrumentos e quer deixar paralisado. Sabe por quê? Porque a hora que alguém colocar a mão para usar, já não vai funcionar mais. Você não pode parar. 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 Porque quem para, vai para o fundo. E aí, fica mais pesado do que a água. Quem para, corre da palavra. Geralmente quem para, você não consegue ter acesso a essa pessoa para ministrar uma palavra. Por quê? Porque ela está mais funda do que a água. O machado era mais fundo. O machado era mais pesado. Ou seja,
o que te fez parar, está tendo mais peso na tua vida do que a palavra de Deus. Aquele homem gritou: ai! A minha oração é para você dar um grito hoje e diga: ai! Estou sentindo a presença de Deus aqui, porque o Espírito Santo me lembrou algo poderoso, pastor. Quando Eliseu se encontra com a sunamita, e o filho da sunamita está morrendo, o filho da sunamita botou a mão na cabeça e gritou: ai, minha cabeça. Só que aquele grito era um grito para a morte. Só que o grito desse servo aqui era o grito para a vida. Por quê? Porque esse homem aqui, ele deu o grito porque ele queria construir. Esse homem deu o grito porque ele queria crescer. Esse homem deu o grito porque ele queria avançar. Esse homem deu o grito porque ele queria, ele e a sua família inteira, se relacionando melhor com Deus. Aquele grito não foi um grito de dor para poder morrer. Aquele grito foi um grito para que aquela cobertura ouvisse e pudesse ajudar ele a avançar. Aquele homem, ele não perdeu a esperança de continuar trabalhando. Aquele homem não perdeu a fé de continuar dando resultado. Aquele homem não perdeu a capacidade de querer avançar em Deus, e por isso ele deu o grito. Não foi o grito do menino. Meu Deus do céu. Existe uma diferença entre o grito do menino e o grito do discípulo. Anota aí para depois me contar também. O grito do menino é o grito que vai morrer. Ai, minha cabeça, está tudo ruim, eu não estou aguentando, isso não é para mim. Esse é o grito do menino, filho da sunamita. Só que o apóstolo Paulo disse: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu andava como menino, mas agora que eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Existe o grito do menino, mas existe o grito do discípulo, do servo, do filho. E o grito do discípulo, do servo, do filho, não é o grito que vai parar, é o grito da ajuda para poder continuar. Eu não sei se você está pegando a excelência da revelação que o Senhor está trazendo para a nossa vida hoje. Eu sei que tem gente gritando aqui nessa noite, eu sei que tem gente gemendo aqui nessa noite. O que você precisa decidir na tua vida hoje é a seguinte questão: se o seu grito vai ser de menino ou se o seu grito vai ser de discípulo, se o seu grito vai ser de menina ou se o seu grito vai ser de discípula, se o seu grito vai ser de alguém ou se o seu grito vai ser de filho e de filha. Porque o grito do menino já não pode mais existir na vida do seu coração, já não pode existir mais na tua família, já não pode existir mais no relacionamento que você tem com Deus, porque no relacionamento que você tem com Deus, as coisas virão para você parar. Vai ser mais pesado que a palavra, vai ser mais pesado que a situação, o machado vai querer afundar, mas o grito para que alguém acima de você olhe, é para essa pessoa chegar até você e falar: eu vou estar contigo, não tenha medo, não pare, não desista, porque eu vou ajudar a fazer esse machado flutuar na tua vida. Você está entendendo isso? Você consegue entender isso? Chega de ser o machado que afunda. Chega de dar grito de menino. Grite, mas grite como discípulo, como discípula, como servo, serva, como filho e filha. O grito para continuar avançando. Aleluia. Irmão, você não tem noção da presença de Deus que está aqui. Você não tem noção de quanto eu estou me segurando. Eu disse que uma coisa vai acontecer e a outra você vai buscar. O que vai acontecer eu já falei. O que você vai buscar? Você vai buscar
estar debaixo dessa cobertura em Deus. Sabe por quê? Porque quando aquele homem gritou, ai, o machado era emprestado. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém aqui é seu dono, nem sua dona. Mas nós estamos aqui emprestados. Emprestar vale mais do que comprar. Compra exige poder de compra. Emprestar exige liberação do coração. Você pega isso para a tua vida? Compra exige poder de compra. E aqui ninguém é dono de ninguém. Só teve um que tinha poder de compra. Chama-se Jesus. Porque ele tinha um sangue que pagava tudo. Mas mesmo assim ele veio emprestado na terra. Porque houve uma liberação. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu. Aqui não tem dono. Mas todo mundo aqui é emprestado. O Pai emprestou a você, a mim, para estarmos reunidos debaixo de uma liderança, aumentando o reino de Deus e o relacionamento de Deus na nossa vida. Pegou isso? E não esqueça isso. Aqui não existe poder de compra. Aqui existe liberação no coração. Um coração liberado para poder ser esse machado que vai cortar essa árvore nessa raiz e que vai poder aumentar o tamanho do relacionamento com Deus na tua vida. O que você vai buscar é essa cobertura espiritual. É esse homem, essa mulher de Deus que vão ser a sua cobertura. É o seu apóstolo, sua pastora, seu pastor. É aquele que Deus levantou sobre a tua vida, que está o tempo todo, de certa forma, direto ou indiretamente, ligado a você. E todas as vezes que você precisar dar o grito de discípulo, eles podem ouvir e eles podem fazer o machado flutuar novamente e chegar até você. Você entende isso? Os servos começaram a trabalhar. A cobertura deles estava próxima. Quando algo aconteceu para parar o crescimento, a cobertura interviu para que o crescimento não parasse, não paralisasse. Olha o que diz o versículo 6. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Fala assim comigo. Aí começa o meu aconselhamento. Hoje em dia as pessoas elas estão muito rasas, muito superficiais. Quando alguém fica de mal com o outro, a primeira coisa que faz é bloquear no WhatsApp e sair de grupo. Fala assim: quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, eu saía do grupo do WhatsApp. Se tivesse o WhatsApp na época do apóstolo Paulo, ele ia falar isso. Isso é coisa de menino. Coisa de menino. Ficar falando mal dos outros no Facebook, coisa de menino. Nenenzinho de mamãe está fazendo besteirinha, você tem que falar. Isso é coisa de menino, gente. Coisa de homem. Quando eu falo homem, eu não estou falando só do gênero masculino e feminino. Hoje tem que explicar, isso dá no saco, mas tem que falar hoje. É coisa de homem e de mulher que eu estou falando, tá? Alô? Estou falando de homem e de mulher, tá? Coisa de homem e de mulher, de verdade. É sentar para conversar. Chama-se aconselhamento. Diga comigo, aconselhamento. O Eliseu começou um aconselhamento com o rapaz que gritou. Por quê? O rapaz gritou, mas ele tinha uma cobertura espiritual.
ele havia escolhido uma cobertura espiritual. E a cobertura espiritual que ele havia escolhido estava ali. E ali, quando gritou, a cobertura estava perto, porque a cobertura estava com ele. E aí começou o aconselhamento. Como começa o aconselhamento? O homem de Deus perguntou: onde você caiu? O homem de Deus começou a aconselhar. Para aconselhar precisa ser específico, precisa saber o que está acontecendo. Ele perguntou: onde caiu? Não é assim que a gente faz com vocês, aqueles que querem? Tá, pastor, é porque eu tive um problema. Tá, que problema foi esse? Aonde foi? Eliseu começa um aconselhamento. Aonde caiu esse negócio aí para a gente resolver? Porque a cobertura sempre quer resolver. Sabe o que acontece? O inimigo às vezes fecha o coração dos servos, dos discípulos, para não chegar até um lugar chamado gabinete pastoral. Porque é mais fácil fazer você sair do WhatsApp. Tem gente que morre de medo dessa palavra gabinete. Gabinete. Engraçado, né? Se falar assim, ó, o prefeito quer que você vá no gabinete dele, todo mundo vai querer ir. Agora eu falo assim, chamando o gabinete. Meu Deus, já começa. Não entendi. Você acha? Então você acha que o prefeito vai ajudar mais a você do que o teu pastor? Eu te garanto que não. Se o gabinete, se o prefeito marcar uma hora com você, você vai chegar lá meia hora antes. Mas se o pastor marcar uma hora no gabinete contigo, você vai chegar depois e às vezes nem vai. Onde está o meu coração, ali estará o meu tesouro. Vamos voltar para o aconselhamento. Onde caiu, servo e serva de Deus? Me mostra. Isso é uma bênção, ô Richard, para quem tem uma liderança, uma cobertura. Sabe por quê? Ele pergunta onde caiu e fala assim: me mostra, porque se você me mostrar, eu vou junto contigo e nós vamos fazer esse negócio funcionar novamente. Porque a cobertura não vai desejar que esse crescimento seu em Deus pare. Ele vai sempre estar contigo, fazendo você crescer e avançar. O que a cobertura usou? Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Lembra? Uma coisa vai acontecer e a outra você vai buscar. O que vai acontecer? Problema, para desanimar, quer tornar você mais pesado que a água, do que a palavra. E o que você vai buscar? Você vai abrir o seu coração para essa cobertura e dizer: olha, pode aconselhar a minha vida, eu acredito em você. Pode falar comigo, eu acredito nos seus conselhos, porque os seus conselhos são mediantes à palavra de Deus. Eu aceito ser discipulado. Eu aceito ser discipulada por você, porque você não fala o que você quer, você fala aquilo que a palavra diz. Uau! Alguém pode dizer, além da pastora Gabi, falar uau? O que a cobertura usou? Irmão, isso aqui é poderoso. O que a cobertura usou para levantar essa pessoa novamente? Diz ali que levantou o quê? Eliseu cortou um galho e jogou ali. O galho estava onde? Com certeza na árvore, diga comigo, na árvore. E pegou o galho da árvore e jogou. Eliseu usou uma parte do trabalho daquela pessoa para poder fazer o machado subir novamente. Aquelas pessoas estavam trabalhando, cortando lenha, derrubando árvore. E se fosse hoje, hein, ia dar problema, hein? Não é? Ainda mais se eles tivessem no machado uma bandeira do Brasil. Falei, desmatamento, estão desmatando para poder se relacionar com Deus. Deixa para lá, né? Escute, esses homens trabalhavam com madeira.
Eliseu pegou uma parte daquilo que eles faziam. Sabe o que a sua cobertura quer falar para você hoje, aqui nesse lugar? Sua cobertura quer dizer uma coisa para você. Lembra de tudo que você fez para crescer a tua vida em Deus e crescer a vida de outras pessoas em Deus. Vou me dirigir ao lado de cá agora. Lembra de tudo que você fez para crescer a sua vida em Deus e para crescer a vida de outras pessoas em Deus. Sabe o que você precisa? Eu aqui como um profeta que estou pregando para a tua vida hoje, eu estou fazendo você pegar uma parte do seu trabalho, porque se você pegar novamente a parte desse trabalho, essa ferramenta que estava no fundo, vai voltar para o lugar certo. Essa ferramenta tão poderosa que está aí do teu lado, vai voltar para a mão certa e vai voltar a desejar avançar diante da presença de Deus. Eu vi o Hilbert saindo dali e indo para o lado do Erci. Deixa eu falar uma coisa para você, faça isso. Discípulo precisa sentar perto do líder. Sabe por quê? Quando você senta próximo, o nosso peito começa a queimar. Discípulo que senta longe, que fica distante, esfria o nosso coração. Eu volto em Romanos 13. Você quer o bem? Você quer receber louvor da autoridade? Faz o certo. Não fique distante. Quem fica distante, deixa o nosso coração frio. E um líder com o coração esfriando, é um líder que não vai conseguir ser tudo que você precisa. Agora, quando você está perto, esse líder, esse pastor, esse apóstolo, essa pastora, eles serão tudo o que você precisa, porque Deus vai ver e vai encontrar essa ligação entre nós e vai aquecer a nossa vida e a sua vida também. Se você entendeu, aplauda Jesus, fica de pé comigo. Fica de pé comigo. Espírito Santo de Deus, Ele trouxe essa palavra ao teu coração, ao nosso coração hoje. Você não pode, Deus espera não que nós, escute uma coisa aqui, por favor. Quem já ouviu a palavra motivação? Todo mundo? Motivação, ela é temporária ou motivação, ela é constante? Concorda comigo que é temporário? Senão ninguém precisaria estar motivando a outro tempo todo. Minha terapeuta ocupacional, me ajuda aí, estou falando besteira ou estou falando certo? Estou falando certo? Mas escute uma coisa aqui. Discípulos não precisam ser motivados, sabe por quê? Porque discípulos são inspirados. Motivação é de fora para dentro. Inspiração é de dentro para fora. O que eu quero deixar para a gente aqui nessa noite é que Deus seja tão grande na tua vida, o espaço que você vai construir, Giovanni, e aumentar para Ele vai ser tão grande, o Anderson, o Ellerson, Natanael, o espaço que vocês vão construir para Deus são tão grande, Thaís, que não vai precisar ninguém estar motivando você, porque você vai ser inspirado pelo próprio Deus. O próprio Deus vai inspirar a nossa vida, e nós vamos querer cortar lenha e aumentar, Lucas, Joel, aumentar
esse projeto de Deus em cada um de nós. Amém ou não amém? Eu gostaria que você agora, eu quero orar pela tua vida, eu gostaria de que você identificasse hoje, até o dia de hoje, qual foi o grito que você deu? Do menino ou o grito do discípulo? Pastor, eu estava dando o grito de menino. Que legal que você identificou. Não é o fim do mundo, porque o mesmo profeta foi lá, e esse profeta tocou naquela criança, boca com boca, olho com olho, mão com mão, e ele aqueceu, e agora aquele menino já não precisou gritar mais, porque ele viveu. Esse mesmo profeta foi o que chegou para o grito do discípulo, e aí de uma forma muito mais rápida. Está entendendo? Se você deu o grito de menino, não está tudo perdido não, porque hoje nós vamos colocar mão com mão aqui, nós vamos colocar olho com olho, nós vamos colocar boca com boca, profeticamente, tá? E você vai viver, vai viver. Agora, se você deu o grito de discípulo, discípula, fique tranquilo, porque tem uma cobertura espiritual aqui hoje sobre a MGS, e essa cobertura vai fazer com que esse machado, estava no fundo, ele vai subir hoje, e o trabalho que havia sido paralisado vai continuar. Eu gostaria de você fechar os seus olhos aí onde você está agora. Não se perca em pensamentos que não seja a reflexão da palavra. E nesse momento eu vou orar por você.